Irmão, qual que é a sua igreja? Onde você congrega? Quem é a sua cobertura espiritual? Diversas vezes da minha vida eu já ouvi essa pergunta. E você, já ouviu alguma coisa parecida? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você algumas das respostas que eu costumo dar para as pessoas que me fazem essas perguntas. Por exemplo, quando me perguntam qual é a sua igreja, às vezes eu respondo para as pessoas: ué, a mesma que a sua. Quando eu dou esse tipo de resposta, eu estou querendo dizer que existe, na verdade, um só rebanho e um só pastor. Então eu não deveria ter esse negócio de marca famosa de instituição religiosa. Mas dependendo da pessoa que me pergunta qual que é a minha igreja, eu costumo dizer que eu não vou para a igreja, mas sim que eu sou a igreja. E essa resposta é um pouco mais complicada de explicar, porque você precisa conhecer da onde vem o nome igreja, que a gente sabe que se remete ao grego eklesia, que é uma junção de duas palavras, ek mais kletos, que significa literalmente chamados para fora. Então, na verdade, se nós somos a igreja e somos chamados para fora, então eu não vou para a igreja. Eu pertenço aos chamados para fora, eu sou um chamado para fora. Então, logo eu sou a igreja. Só que existem aqueles que são mais insistentes. Então eles perguntam: mas onde é que você congrega? E eu explico para eles que pode ser em qualquer hora, qualquer lugar, quando Deus quiser. Mas dependendo da pessoa eu não pego tão pesado assim. Eu simplesmente falo que a gente se encontra com os irmãos aí pelo WhatsApp, às vezes presencialmente na casa uns dos outros, enfim, pelas lives que a gente produz. E aí quando a gente cita que a gente se reúne e tem a igreja de casa em casa, as pessoas costumam fazer uma associação com o sistema religioso. Então elas perguntam sempre algo do tipo: ah, entendi, então é igreja celular? Eles estão se referindo àquele lance de igreja em células, em que existem diversas casas que são abertas com autorização de um pastor central para que ele venha controlar aquilo que está sendo pregado dentro das casas. Ou seja, existe um poder centralizador em que manda sobre todas as células, que na cabeça deles, eles têm a intenção de que se tornem pontos de pregação para que eles venham abrir filiais que também vão dar o dízimo para a central, para a matriz. E todo esse sistema religioso que mais é parecido com um comércio da fé, na verdade não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente faz de se reunir na casa uns dos outros, porque a gente não tem uma frequência muito bem pré-definida, a gente não controla quem veio, quem não veio para dar bronca no cara, que ele está faltando demais na reunião. Enfim, não existe um controle de lideranças humanas, de pessoas sobre pessoas, ou seja, de ovelhas sobre ovelhas. E antes que você pense que essa discussão está sendo muito anarquista, então vem comigo para um texto em que Jesus explica sobre esse assunto, que fica lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Ele diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então aqui Jesus está se referindo aos apriscos, que são os currais, os lugares onde as ovelhas ficam aprisionadas. Aprisionadas porque ali elas encontram maior segurança com relação aos lobos que ficam do lado de fora querendo entrar pelos apriscos, em que normalmente as ovelhas mais jovens, mais novas, que vão ficar nesses apriscos até que elas sejam geradas. Então diz assim, no verso 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E Jesus está se referindo a ele mesmo. Ele é o pastor do rebanho dele. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha que interessante aqui. Muita gente acredita que é Jesus quem coloca as ovelhas para dentro das sinagogas, para dentro dos salões de reunião, que é o que é chamado aqui de apriscos. Mas não, perceba bem qual é o movimento que Jesus está fazendo aqui. Ele fala com as ovelhas, elas reconhecem a voz dele para sair dos apriscos. O chamado de Jesus é para fora do mundo, para fora do sistema, para fora dos apriscos. Então, é por isso que esse movimento de Jesus emancipar as pessoas dos sistemas tem tudo a ver com o propósito, inclusive, desse canal, que é chamado de Dispensados dos Apriscos. E continua assim no verso 5.
mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Olha, de novo você percebe esse movimento de levar as ovelhas para fora dos apriscos, porque é do lado de fora que elas vão encontrar pastagem. E por mais que você pense que é um lugar que envolve muita insegurança por conta dos lobos, a gente tem que ter em mente que é Jesus quem vai cuidar das ovelhas dele. Ele é o pastor que vai levar suas ovelhas para fora. Então a gente precisa estar atento quando ele nos chamar para fora dos sistemas desse mundo. E continuando, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então olha que interessante aqui que Jesus está se apresentando como o bom pastor das ovelhas. Se ele é o bom pastor, o restante são os maus. Então todo mundo que acaba se querendo se colocar como pastor uns dos outros, na verdade, vai ser o mau pastor. E aqui, para Jesus, não tem outro personagem dentro dos salões de reunião religioso. E tem ele como bom pastor. O resto é assalariado, né? Tem traduções que colocam como mercenários, pessoas que trabalham pelo dinheiro, porque ele está recebendo alguma coisa em troca. Não são pessoas que são capazes de dar sua vida pelas ovelhas. Somente ele é o bom pastor. Somente ele deu a sua vida pelas ovelhas para poder retomá-la, que é o que ele diz no verso 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um demoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então é muito interessante esse texto porque Jesus, quando pregava, ele causava polêmica. Muita gente acha que o propósito de Jesus ter vindo ao mundo é causar uma unidade, para que todo mundo venha congregar felizmente na presença dele. Mas a gente sabe que é o contrário. Quando Jesus aparece, então o público se divide. Algumas pessoas vão seguir Jesus, ouvir e obedecer aquilo que ele diz, e outras pessoas vão desprezar e eventualmente até perseguir Jesus e os seus discípulos. E muita gente costuma dizer que a palavra igreja propriamente não tem muita recorrência nos evangelhos. Em algum momento aparece que quando estiverem reunidos de 2 ou 3, ou então algum outro momento em que Jesus se dirige a Pedro e diz que ele é pedra e sobre essa pedra edificaria a igreja, mas a gente não vê outras referências assim sobre a igreja. E as pessoas se esquecem de que essa palavra não está propriamente escrita nesse capítulo de João 10, mas o princípio espiritual daquele que é chamado para fora do mundo tem tudo a ver com esse capítulo. Então esse é o capítulo em que Jesus está definindo o que é a sua igreja. Igreja são aqueles que não estão do lado de dentro, mas sim do lado de fora dos sistemas desse mundo, algo que inclui também os sistemas religiosos. E é por isso que eu acho um absurdo as pessoas perguntarem de qual igreja eu sou, querendo me associar a algum grupo que se congrega dentro de um lugar, sendo que para Jesus a sua igreja são aqueles que saíram dessa congregação para poderem se reunir livremente, dirigidos pelo Espírito, onde eles estiverem, simplesmente por amor. Porque, afinal de contas, o nosso Pai é amor e Ele coloca esse amor dentro de nós porque Ele habita dentro de nós. Qual é a necessidade da gente buscar uma segurança em um local de reunião em que supostamente a gente precise de ter uma identidade de mente
uma identidade coletiva sob uma placa, sob uma liderança religiosa. Será que Jesus não é suficiente para a sua igreja? Será que ele mentiu quando disse que haveria um só rebanho e um só pastor? E é isso que Jesus disse no verso 16, quando ele falou assim: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Se Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor, e a gente encontra por aí um monte de rebanho competindo entre si por membros, pastores ou pessoas que se dizem pastores ali pregando sobre busca por prosperidade nesse mundo e não sobre a busca por tesouros nos céus. Então, que tipo de profecia é essa de Jesus que não está cumprida? A gente tem que entender que esses locais de reunião que existem por aí são os próprios apriscos que Jesus está se referindo aqui, e que o rebanho dele, na verdade, não vai encontrar unidade dentro desses lugares, dentro dessas instituições religiosas. Esse rebanho de Cristo só vai encontrar unidade quando ele estiver do lado de fora desses sistemas, quando ele encontrar as pastagens e estiver diretamente guiada por Jesus, o bom pastor das ovelhas, e não pelos mercenários dos apriscos. Mas se você ainda ficou em dúvida sobre qual é o melhor lugar ou qual é o lugar certo para se adorar a Deus, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!